O divórcio é algo terrível para qualquer criança, especialmente no caso do famoso divórcio de Hollywood, o do casal Brangelina. Mas todos nos preocupamos com a vida dos filhos e como eles mudaram após a batalha judicial de 9 anos. Como será que até mesmo Angelina mudou? Vamos descobrir agora mesmo. 14 de setembro de 2016. Naquele voo noturno de Nice para Los Angeles, o conto de fadas meticulosamente construído de Brangelina não apenas desmoronou, foi incinerado. De acordo com relatórios do FBI e documentos judiciais que mais tarde assombrariam a indústria, o que começou como uma disputa se transformou em um cerco. Sob a influência do álcool, Brad Pitt teria se voltado contra sua família. Os detalhes são viscerais e aterrorizantes. Uma mãe agarrada pela cabeça e jogada contra a parede do banheiro. Um pai derramando cerveja na esposa e vinho tinto nos filhos apavorados. Mas o verdadeiro horror não era a bagunça, era a violência direcionada às crianças. Quando as crianças, na época com idades entre 8 e 15 anos, correram para defender a mãe, a situação se transformou em um caos. Surgiram alegações de que uma das crianças sofreu estrangulamento enquanto outra foi agredida no rosto. Mesmo após o pouso em Los Angeles, elas teriam sido mantidas no avião por 20 minutos angustiantes, um último momento de trauma congelado no ar antes que as portas se abrissem e suas vidas mudassem para sempre. 5 dias depois, Angelina entrou com o pedido de divórcio. Não foi uma manobra estratégica, foi uma evacuação de emergência. Ela citou a saúde da família, uma expressão polida para uma realidade desesperadora. Essa fuga desencadeou investigações do FBI e do Serviço de Proteção à Criança, dando início a uma batalha judicial de 9 anos que privaria a família de sua privacidade e paz. Mas a ferida mais profunda não era jurídica, era relacional. O filho mais velho, Maddox, não apenas assistiu de camarote. Ele se colocou entre a tempestade e sua mãe um momento de bravura, que quebrou o vínculo entre pai e filho de forma irreparável e preparou o terreno para a independência desafiadora que vemos hoje. Retrocedendo para março de 2002, aos 27 anos, Angelina enfrentava a turbulência de seu casamento com Billy Bob Thornton. Quando adotou Maddox, de 7 meses, de um orfanato no Camboja, os tabloides previram um desastre. Em vez disso, encontraram uma matriarca. Sua intenção de compartilhar a adoção com Thornton se transformou em uma missão solo. Angelina o criou sozinha naqueles primeiros anos, forjando um vínculo que era menos como o de mãe e filho, e mais como o de sobreviventes em um bote salva-vidas. Ele foi sua âncora muito antes de Brad Pitt sequer entrar em cena. Quando Pitt chegou e adotou Maddox legalmente em 2006, parecia que o conto de fadas estava completo. Mas Maddox sempre ocupou uma posição distinta na hierarquia. Ele era o observador. Conforme crescia, ele não se limitava a jogar videogame no trailer, ele estudava a arte da atuação. Em 2015, ele já era assistente de produção em À Beira-Mar. 2 anos depois, com apenas 16 anos, ele assumiu o cargo de produtor executivo de First They Killed My Father. Isso não foi nepotismo, foi herança familiar. Angelina confiou a ele o peso de um filme sobre o genocídio cambojano, a tragédia de seu próprio povo. Ele carregou essa responsabilidade com uma maturidade discreta e firme que desmentia sua idade. Mas o acidente de avião em 2016 mudou tudo. Maddox não apenas testemunhou a altercação, ele absorveu o impacto. Depois daquela noite, a ruptura entre pai e filho se aprofundou a tal ponto que nenhuma terapia seria capaz de curá-la. Em agosto de 2019, Maddox tomou uma decisão que pareceu menos uma matrícula na faculdade
e mais uma retirada estratégica. Ele escolheu a Universidade Yonsei, em Seul, Coreia do Sul. Ele não escolheu uma universidade festeira na Califórnia. Escolheu um programa rigoroso de bioquímica do outro lado do mundo. As imagens de Angelina o deixando no aeroporto são de uma humanidade comovente, uma superestrela global, tentando conter as lágrimas, abraçando seu filho, enquanto ele entrava em uma vida onde poderia ser apenas Maddox e não o filho de Brangelina. Mas a sombra o seguiu. No final daquele ano, um paparazzo o abordou de surpresa no campus fazendo a pergunta que todos sussurravam: seu relacionamento com Brad acabou. Maddox não reagiu com raiva, não fugiu. Olhou a câmera nos olhos e proferiu uma frase devastadora em sua indiferença: o que tiver que acontecer, acontecerá. Foi um encolher de ombros que soou como uma porta se fechando com força. Quando perguntado se Brad o visitaria em Seul, seu simples "não sei sobre isso" confirmou o que as pessoas próximas já suspeitavam. O vínculo estava rompido. Em 2026, Maddox construiu uma vida definida pelo intelecto e pela privacidade, mantendo-se firme como o protetor de sua mãe e irmãos. Ele foi o primeiro a chegar, o primeiro a defendê-la, e no fim, o primeiro a deixar para trás a toxicidade de Hollywood para construir uma fortaleza por conta própria. A história de Pax Tian começou nos orfanatos úmidos e superlotados da cidade de Ho Chi Minh. Nascido em novembro de 2003, Pax passou seus 3 primeiros anos sem um nome que o mundo reconhecesse. Quando Angelina chegou em março de 2007, teve que navegar por um complexo labirinto legal. A lei vietnamita proibia casais não casados de adotarem. Então ela o trouxe para casa como mãe solteira. Brad Pitt o adotaria formalmente um ano depois, mas aquela jornada inicial a sós forjou uma aliança única e tácita entre mãe e filho. Pax era mais velho quando entrou no circo de Hollywood. Ele tinha memórias. Ele tinha cicatrizes, e desde o início pareceu encarar as câmeras não como uma ferramenta, mas como uma arma da qual precisava se esquivar. Enquanto seus irmãos se sentiam à vontade nos tapetes vermelhos, Pax buscava os bastidores. No set de First They Killed My Father, em 2017, ele não estava ocioso em um trailer. Ele estava suando no calor cambojano, com uma câmera na mão, atuando como fotógrafo de cena. Foi uma escolha reveladora. O fotógrafo vê tudo, mas raramente é visto. Era a maneira que ele encontrou de participar dos negócios da família sem abrir mão do anonimato. Essa sede de privacidade deu origem a um dos mistérios mais fascinantes de 2023. Corriam boatos no mundo da arte de que Pax estava secretamente trabalhando sob o pseudônimo MTO, criando obras abstratas em técnica mista digital. O rumor era de que ele se recusava a usar seu famoso sobrenome porque queria que o trabalho fosse julgado por seus méritos e não por seu DNA. Embora seus representantes tenham negado a própria história, revelou uma verdade mais profunda. Pax era um jovem desesperado para construir uma identidade que não pertencesse ao casal Brangelina. Em julho de 2024, na Los Angeles Boulevard, Pax andava de bicicleta elétrica, um símbolo de sua liberdade em meio ao trânsito intenso. Ele não usava capacete. De repente colidiu com um carro parado em um semáforo vermelho. Testemunhas descreveram um baque horrível. Ele sofreu um traumatismo craniano e dores no quadril caído no asfalto da cidade que o vira crescer. Por algumas horas, as pequenas discussões do divórcio se dissiparam. Angelina correu para o hospital confrontada com o pesadelo visceral de todo pai, a constatação de que nenhuma fama ou dinheiro pode proteger seu filho da pura física de um acidente. Pax sobreviveu, está estável e se recuperando, mas o acidente foi um alerta impactante.
Ele desfez a aura de celebridade, deixando apenas um jovem vulnerável de 20 anos. Ressaltou o caminho frágil que ele trilha, tentando navegar pelo trânsito acelerado da vida adulta, enquanto carrega o pesado fardo do seu passado. A próxima é Zahara Marley. Nascida no calor seco da Etiópia em janeiro de 2005, ela entrou na vida de Angelina durante uma mudança radical. Com apenas 7 meses de idade, a adoção de Zahara não só solidificou a transformação de Angelina de uma jovem rebelde de Hollywood para uma matriarca global, como também quando Brad Pitt a adotou legalmente no início de 2006, dando-lhe seu sobrenome, parecia que a peça final do quebra-cabeça, Brangelina, havia se encaixado. Durante anos, Zahara manteve a compostura em meio ao caos. Era ela quem segurava as mãos dos irmãos mais novos, aquela com o olhar firme. Enquanto o mundo se obcecava com os filhos biológicos, Zahara construía silenciosamente uma força de caráter que refletia a de sua mãe. Ela se aventurou nos negócios da família, dublando um personagem em Kung Fu Panda 3. Mas logo percebeu que fingir ser outra pessoa não era para ela. Ela queria criar. Com apenas 14 anos, ela lançou a coleção Zahara, uma linha de joias criada não para vaidade, mas para causar impacto. Cada centavo arrecadado foi destinado a abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. Foi uma declaração profunda de uma adolescente, ela era filha de sua mãe, herdando não a fama, mas a missão. Mas a verdadeira declaração de independência chegou em agosto de 2022. Zahara não escolheu uma universidade de prestígio da Ivy League ou um curso de cinema em Los Angeles. Ela escolheu Spelman College em Atlanta, uma universidade historicamente negra com um legado de formar rainhas e revolucionárias. As imagens de Angelina a deixando no dormitório são um dos momentos mais humanos que já vimos da estrela. A vencedora do Oscar tentava conter as lágrimas brincando sobre se manter firme, parecendo uma mãe como qualquer outra ao perceber que seu filho estava saindo de casa. No entanto, assim que a porta do dormitório se fechou, Zahara fez um gesto que repercutiu em todas as colunas de fofoca, durante sua iniciação na fraternidade Alpha Kappa. Alpha. A primeira fraternidade historicamente negra, uma instituição de imenso prestígio, ela se apresentou diante de suas irmãs. Ela não sussurrou. Ela não gaguejou. Ela se anunciou como Zahara Marley Jolie. O Pitt havia desaparecido. Não foi um erro administrativo. Foi um golpe de mestre. Diante de uma multidão de mulheres que a aplaudiam, ela amputou publicamente o legado do pai de sua identidade. Foi um momento de desafio impressionante. Ela estava dizendo ao mundo que pertencia a si mesma e à mulher que a tirou da Etiópia, não ao homem cujo nome constava nos documentos legais. O que torna essa tragédia tão complexa é a reação de Brad Pitt. Publicamente, ele não se enfureceu. Em entrevista à Vanity Fair, ele falou com o orgulho melancólico de um pai assistindo de camarote. Chamou-a de inteligente, disse que ela prosperaria e admitiu: "Estou muito orgulhoso." Isso pinta um retrato de uma desconexão dolorosa, um pai torcendo por uma filha que o está ativamente apagando de sua narrativa. A jornada de Zahara não se resume à faculdade. Trata-se de uma jovem mulher que decide que sua herança, sua raça e o amor de sua mãe são os únicos títulos de que precisa. Ela não precisava do Pitt para ser poderosa, ela só precisava ser Zahara. Se as outras crianças foram adotadas em meio ao caos, Shiloh Novel nasceu para ser a joia da coroa. Chegando à Namíbia em maio de 2006, ela era o milagre genético, a primeira filha biológica das duas pessoas mais belas do planeta.
Desde o seu primeiro suspiro, ela era o santo graal dos tabloides. Mas Shiloh passou os 19 anos seguintes desconstruindo o conto de fadas que o mundo queria que ela interpretasse. Desde o início, ela rejeitou o roteiro. Não queria os vestidos de princesa, queria os ternos, queria o estilo Montenegro. Angelina a defendeu veementemente, declarando a Reuters em 2010 que jamais forçaria sua filha a ser algo que ela não era. Enquanto o mundo debatia sua identidade de gênero, Shiloh construía silenciosamente uma fortaleza de individualidade. Ela era a rebelde com uma causa, observando o desmoronamento do casamento de seus pais, com olhos idênticos aos do pai, mas com um espírito inegavelmente de sua mãe. Mas a verdadeira Shiloh não foi encontrada em um tapete vermelho. Ela foi encontrada em um estúdio de dança. Enquanto seus irmãos exploravam o cinema ou a ciência, Shiloh encontrou sua salvação no suor e na dedicação do Millennium Dance Complex em Los Angeles. Ela não usou seu sobrenome para se dar bem. Ela se dedicou ao trabalho. Vídeos que viralizaram mostraram uma transformação que impressionou o público. A tímida moleca havia se tornado uma força rítmica e feroz. Em um raro momento de vulnerabilidade, em 2022, Brad Pitt a observou dançar e admitiu que se emocionou chamando-a de linda. Ele não sabia na época, mas estava vendo sua filha se distanciar dele dançando. O ápice de sua rebeldia não aconteceu com um grito. Aconteceu com uma marca registrada. Em agosto de 2023, ela raspou a cabeça um corte rosa bem curto, que era um eco visual da juventude rebelde de sua mãe. Mas a verdadeira ruptura veio em maio de 2025, no dia em que completou 18 anos, o dia em que se tornou legalmente adulta. Shiloh não deu uma festa. Contratou um advogado. Usando seu próprio dinheiro, entrou com uma petição para remover legalmente Pitt de seu nome. Foi uma jogada fria, calculada e devastadoramente precisa. Ela não pediu permissão, não esperou. Tornou-se Shiloh Jolie. Para Brad, este foi, segundo relatos, o golpe mais duro de todos. Shiloh sempre fora considerada a pessoa mais próxima dele, sua pequena bailarina. Vê-la usar seus primeiros momentos de maioridade legal para romper os laços com ele foi uma rejeição tão absoluta que não deixava margem para interpretação. Ela havia assistido ao voo, vivenciado as batalhas pela custódia e feito sua escolha. Ela não é mais apenas uma mistura de Brad e Angie. Ela é uma mulher que olhou para o legado mais famoso de Hollywood e decidiu que preferia trilhar seu próprio caminho a carregar um nome que a oprimia. Se os irmãos mais velhos eram os soldados no divórcio, os gêmeos eram os civis nascidos diretamente no campo de batalha. 12 de julho de 2008. Nice, França. O nascimento de Knox Leon e Vivienne Marcheline não foi apenas um parto, foi um encontro de gigantes. As primeiras fotos deles foram vendidas por 14 milhões de dólares, as fotos de bebês mais caras da história. Eles foram levados para casa no Château Miraval, a propriedade de conto de fadas, que deveria ser seu refúgio. Hoje, numa cruel ironia do destino, essa mesma propriedade é o epicentro da Guerra do Rosé, o processo judicial que se recusa a acabar. Os gêmeos cresceram vendo seu local de nascimento se transformar em uma peça de um tribunal. Knox Leon é o enigma do clã. Fisicamente, ele é um eco genético de um jovem Brad Pitt, o mesmo queixo, o mesmo andar descontraído. Mas emocionalmente ele pertence inteiramente ao clã Jolie. Enquanto seus irmãos Maddox e Pax saíram de casa para construir seus próprios mundos, Knox permaneceu.
Em 2026, aos 17 anos, ele assumiu discretamente o papel de homem da casa. Ele não está em busca de fama. Nós o vemos tomando café em Los Feliz ou acompanhando discretamente sua mãe a eventos, uma presença alta e protetora que parece encarar os holofotes com profunda desconfiança. Ele é o observador silencioso. O menino que aprendeu cedo que nesta família, privacidade é o único luxo verdadeiro. E então, a Vivienne. Ela era a caçula que não tinha medo dos holofotes. Em 2014, ela participou de Malévola, não porque queria ser atriz, mas porque era a única criança que não gritou ao ver a mãe vestida a caráter. Essa ousadia se transformou em uma ética de trabalho discreta e dedicada. Em 2024, ela não pediu um papel principal, ela pediu um emprego. Trabalhou como assistente voluntária na produção da Broadway, de Angelina Jolie, The Outsiders. Ela não estava em frente às cortinas. Estava na linha de frente lidando com adereços e gerenciando cronogramas. Angelina a chamou de durona, um elogio que raramente faz levianamente. Mas o detalhe mais revelador não era sua ética de trabalho. Era o programa do teatro. Na lista de créditos, ela constava simplesmente como Vivienne Jolie. Assim como suas irmãs, ela havia alterado o nome do pai com um bisturi. Foi um apagamento sutil e profissional. As gêmeas, outrora símbolos da união perfeita, tornaram-se a prova definitiva de que essa união está morta. Elas são as discretas responsáveis pelo encerramento da era brangelina, duas adolescentes que olharam para o legado mais famoso do mundo e decidiram que preferiam a dignidade do trabalho e a segurança da sombra da mãe. Enquanto seus filhos perseguem seus sonhos com ousadia, Angelina Jolie enfrenta as consequências de seu próprio triunfo. Aos 50 anos, a batalha judicial de 9 anos pela guarda dos filhos lhe custou mais do que milhões em honorários advocatícios. Ela sofreu um desgaste profundo. Nos anos que se seguiram à separação, o estresse se manifestou fisicamente. Ela tornou pública sua luta contra a paralisia de Bell, uma condição que paralisa metade do rosto, e a hipertensão crônica. Esses não eram apenas diagnósticos médicos. Eram a forma que o corpo encontrou para registrar os efeitos de uma década de cuidados maternos intensivos. Ela ganhou a guarda principal dos filhos. Ela manteve as Nações Unidas de sua família unida. Ela os protegeu dos elementos mais tóxicos das consequências. Mas agora ela enfrenta a mais cruel ironia. Da maternidade, a síndrome do ninho vazio se manifesta de forma diferente quando seu ninho era o único mundo que você se permitia habitar. Ela está sentada naquela mansão de 25 milhões de dólares, cercada pelos artefatos de suas missões humanitárias e pelos ecos de uma família que não é mais uma unidade coesa. Maddox está na Coreia, Zahara está em Atlanta. Pax e Shiloh estão construindo suas próprias vidas na cidade. O silêncio nos corredores é ensurdecedor. Em momentos de sinceridade, ela admite sentir uma profunda solidão. Ela não namora. Não frequenta os círculos tradicionais de Hollywood. Sua existência por 20 anos foi inteiramente dedicada a ser mãe. Agora ela se concentra na Atelier Jolie, seu empreendimento de moda sustentável, tentando encontrar um novo propósito. Ela é a matriarca inflexível que percebeu tarde demais que, ao criar seus filhos para serem ferozmente e assumidamente independentes, também os estava preparando para deixá-la para trás. Em 2026, os filhos de Jolie se estabeleceram como um símbolo de uma nova geração da realeza de Hollywood, baseada na privacidade e na consciência social e em uma recusa inabalável em se conformar às regras tradicionais da fama. Eles apresentam uma frente coesa,
Eles formaram um círculo protetor ao redor da mãe e uns dos outros, um laço forjado no fogo da destruição dos pais. A maior conquista de Angelina não foi Malévola ou Garota Interrompida. Foi o fato de que, apesar das brigas no jato particular, das acusações públicas e do purgatório jurídico, seus filhos são notavelmente estáveis, profundamente conectados uns aos outros e completamente livres da sombra do Spit. A história de Brangelina não terminou com um felizes para sempre, mas sim com uma verdade. Ela nos lembra que até as pessoas mais belas sangram e que até as vidas mais glamorosas podem ser vazias por dentro. Ao observarmos os passos de dança intensos de Shiloh, as pesquisas científicas de Maddox ou a arte de Pax, vemos uma geração que aprendeu que um nome é apenas um rótulo, mas a alma pertence somente a si mesma. Costumamos idolatrar as estrelas, mas talvez devêssemos admirar as crianças que sobrevivem a elas. Qual das jornadas delas mais te comove? A rebeldia de Shiloh, a dignidade de Zahara ou a liderança discreta de Maddox? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e inscreva-se para nos ajudar.